A noite mais escura de Saint-Noir chegou como um presságio sombrio, como se o próprio universo tivesse fechado seus olhos para o vilarejo. A lua cheia, normalmente uma fonte de luz e esperança, foi engolida por um manto de nuvens densas, impossibilitando até mesmo os mais ousados de olhar para o céu. A neblina, espessa e impenetrável, se arrastava como um pano de luto por toda a terra, fazendo com que os moradores mal conseguissem enxergar à frente. Os cães do vilarejo começaram a uivar em um uníssono aterrador, um som inusitado que parecia nascer das profundezas da própria terra. Suas vozes estavam carregadas de algo que ia além do medo, como se estivessem em transe, prontos para atender a um chamado ancestral. Não havia mais segurança nos becos ou nas casas. O medo já estava impregnado no ar. E logo, os passos pesados começaram a ecoar pelas ruas desertas de Saint-Noir. Um som abafado, mas impossível de ignorar. Eram passos arrastados, como se algo gigantesco estivesse forçando seu caminho pela terra, seguidos por garras que riscavam o chão com um som inconfundível, como ferro sendo raspado em pedra. Dentro de cada casa, as portas eram trancadas com mais fervor e as janelas fechadas com tábuas. As velas tremiam e os corações batiam mais forte. Todos sabiam o que estava por trás daquelas sombras. O lobisomem estava de volta, mais feroz do que nunca. Mas desta vez, a reação seria diferente. Depois de anos de perdas e desespero, os habitantes de Saint-Noir não se esconderiam mais. O vilarejo inteiro, agora unido pela dor e pela raiva, se preparava para pôr fim àquele terror. A besta que havia tirado tantas vidas precisava ser destruída, ou eles estariam condenados a viver em seu inferno para sempre. Um plano foi formado. Não seria fácil, mas era a única chance que restava. Eles haviam montado uma armadilha. Uma isca simples. Uma galinha viva, deixada pendurada em uma árvore isolada perto do centro da vila. Era o que o lobisomem desejava. Um prêmio fácil. Uma refeição que lhe traria satisfação. Ao menos, era o que ele pensava. Quando a criatura apareceu, seus olhos brilhando em vermelho e seus dentes afiados como facas, ele se lançou para a presa com uma velocidade impressionante. Mas, assim que a fera estava prestes a atingir sua recompensa, um disparo cortou o ar. O som do tiro rasgou a noite, atravessando o ar denso e pesado. A bala passou de raspão, atingindo o pelo da fera, que imediatamente se virou, seus olhos agora fixos em um novo alvo. Ali, diante dele, não estava mais o medo silencioso dos aldeões. Havia um grupo de 50 homens e mulheres, armados até os dentes, prontos para dar um fim definitivo ao pesadelo que os assolava há tanto tempo. 25 com rifles e pistolas, outros com machados, forcados e até pedaços de pau. Não importava o que tinham em mãos, todos estavam dispostos a lutar até o fim. A caça agora se voltava contra o caçador. O lobisomem, agora ciente de que não seria uma presa fácil, começou a se mover com mais agilidade, desviando dos tiros que os aldeões disparavam. Os homens dispararam uma chuva de balas, e 2 delas atingiram a criatura. Uma atravessou sua coxa esquerda, outra se alojou em suas costas, fazendo a besta rosnar de dor. Mas, apesar dos ferimentos, ele não desistiu. Com sua força sobrenatural, ele continuou a correr, mais furioso do que nunca, com os homens em sua cola. O vilarejo inteiro estava agora em marcha, os homens avançando pela floresta e pelas trilhas sombrias que levavam até uma casa abandonada, aquela mesma casa que fora o centro de tantas histórias de mistério e morte. Era ali que o lobisomem se refugiaria,
tentando escapar da morte que o cercava. Mas ele não tinha mais para onde ir. Os homens, sem perder tempo, cercaram a casa com suas tochas acesas. A luz das chamas iluminava a noite como um farol de esperança. Eles sabiam que não poderiam deixar a criatura escapar novamente. Com uma determinação implacável, começaram a lançar as tochas contra a velha casa. O fogo rapidamente começou a consumir a estrutura, suas paredes de madeira rachando e estalando como se estivessem gemendo sob a pressão das chamas. O lobisomem, preso nas chamas e cercado por aqueles que o caçavam implacavelmente, tentou resistir mais uma vez. Mas, ferido e sem saída, sua força começou a diminuir. Ele lutou, mas já não tinha a agilidade de antes. O fogo e os ferimentos eram demais. Naquela noite, o vilarejo de Saint-Noir finalmente encontrou a paz que tanto ansiava. O lobisomem foi derrotado, sua carne carbonizada e transformada em cinzas pela fúria das chamas. Pela primeira vez em muito tempo, os moradores puderam respirar aliviados, e a matança que havia assolado o vilarejo por tanto tempo teve um fim. A tranquilidade voltou a reinar nas ruas. As pessoas, agora livres do pesadelo que as perseguia, puderam sorrir novamente, embora a dor das perdas passadas nunca fosse completamente apagada. Os campos voltaram a ser cultivados, as casas foram reconstruídas e o vilarejo voltou a crescer. Mas o terror de Saint-Noir nunca se apagaria por completo. Embora os anos tivessem se passado, uma pergunta pairava no ar. Será que o lobisomem realmente morreu naquela noite? O que restava das cinzas era um corpo destruído, mas a fera nunca fora apenas uma criatura. Havia algo mais, algo que as mentes mais céticas não conseguiam compreender, algo que estava enraizado nas sombras da própria floresta. E agora, um suspiro de dúvida corria pelo vilarejo. Talvez a besta tivesse morrido, ou talvez ela ainda estivesse lá fora, esperando, buscando uma chance de retornar. Mas, de qualquer jeito, o lobisomem da meia-noite após isso virou uma lenda contada de geração em geração. Pelos mais velhos. Porém, eu tenho uma pergunta. Você acredita em lobisomens? Até porque temos que lembrar, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.